Fala pessoal, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, gostaria de apresentar o mais novo integrante desse canal, o comandante Top Ganso. E aí pessoal, beleza? Quero me apresentar aqui, meu nome é Top Ganso da Silva, tenho 20 anos, tenho 5.000 horas de voo na IVAL, tenho rating de Commercial Pilot e rating de ACC, de controlador de centro. Rapaz, semana passada comecei a fazer meu curso teórico de PP. Eu sou aluno prodígio do Aeroclube. E eu sou tão bom, mas tão bom que já comecei a fazer as horas de voo, vi nem minha banca ainda. Meu irmão, fiz hoje minha primeira aula de voo de bueiro. Mas aquele bagulho ali é pesado, viu? Rapaz, os comandos daquela aeronave, ali, o comando para cabrar, para picar o doente, viu? Coisa pesada. Tô imaginando como deve ser para voar um 747, então. Porque um bueiro, uma aeronave daquele tamanho, o comando já é tudo daquele jeito, pesadão. Imagina o 747, que uma vez eu fui para a Europa, uma vez pela British Airways, fui no 747, embarquei ali na área remota de Guarulhos. E eu passei ali perto daquela aeronave, meu irmão, o profundor daquilo ali é uma placa pesadona. Fora também os ailerões, o trem de pouso, o flap, meu irmão, o piloto tem que ter muita força, viu? Vou começar a fazer academia, tomar meus suplementos aí, porque no dia que eu chegar a pilotar um 747, eu tenho que ter força. Fala galerinha, tudo bem? Esse é o canal Trendex, aqui quem fala é Arthur Bandeira. Deixa aqui o seu like, seu comentário, inscreva-se nesse canal para que nós possamos continuar produzindo conteúdo de qualidade. Na aula de hoje, vamos estudar o princípio de Pascal. O princípio de Pascal ele tem diversas aplicações, como por exemplo, os sistemas hidráulicos das aeronaves, dos carros. Inclusive também você usa o princípio de Pascal quando você vai apertar um tubo de pasta, ou quando você executa uma manobra chamada manobra de Hyland. Quando uma pessoa ela se engasga, a pessoa exerce uma pressão aqui nessa região aqui entre o abdômen e o tórax, aumentando aqui a pressão do ar aqui na traqueia do indivíduo e fazendo com que ela consiga expelir aquele corpo que está obstruindo as vias respiratórias. Para falarmos sobre o princípio de Pascal, vamos retornar à aula 4. Na aula 4 nós vimos que, dado um fluido estacionário contido no recipiente, a pressão a uma dada profundidade, chamada H, é dada por P, a pressão naquele nível, vai ser igual a P0 mais ρGH, onde P0 denota a pressão na interface entre a superfície do líquido e a superfície do ar. Nesse caso aí, P0 denota a pressão atmosférica. Agora vamos imaginar um fluido contido no cilindro, um fluido líquido nesse caso, e vamos imaginar agora que nós temos dois níveis determinados, o nível Y1 e o nível Y2. A princípio, existe um êmbolo no topo desse cilindro e ele não está exercendo nenhum tipo de compressão sobre esse fluido. Então a pressão nesses dois níveis será dada por P1 e
P1 inicial, vai ser dado por P0 mais ρ vezes G vezes Y1, que é a profundidade do nível Y1. A pressão no nível Y2 vai ser P2i igual a P0 mais ρGY2. Agora vamos imaginar que esse pistão começou a exercer uma força de compressão sobre esse fluido. Então, a nova pressão nesses dois níveis vai ser dada por P1F igual a P mais P0 vezes ρGY1 e de maneira análoga, P2F igual a P mais P0 vezes ρGY2. Quando nós vamos calcular a variação de pressão entre o instante inicial e o instante final, ou seja, o instante em que o êmbolo não estava exercendo nenhum tipo de compressão e o instante que o êmbolo passou a exercer um tipo de compressão, vocês podem fazer a conta aí, ela está discriminada aí na apostila. Vocês vão ver que a variação de pressão no nível Y1 vai ser igual à variação de pressão no nível Y2. Diante disso, nós temos o chamado princípio de Pascal. Dado um fluido contido em um recipiente e sendo esse fluido incompressível, uma variação de pressão aplicada em um dado ponto desse volume do fluido será transmitida integralmente ao longo de todo o volume do fluido. Bom, vamos aqui analisar então aqui essa garrafa aqui contendo água. E essa água aqui está contida aqui nesse volume e as paredes desse recipiente estão aplicando uma pressão sobre esse volume. Se eu pegar e pressionar aqui embaixo, o que vai acontecer? A água vai começar a jorrar aqui por cima. Porque o que está acontecendo aqui? Eu estou aumentando a pressão aqui nesse ponto, ou seja, eu estou variando a pressão aqui embaixo. E essa variação de pressão ela está sendo transmitida integralmente ao longo de todo o volume desse fluido. Então, está fazendo com que ela jorre aqui pela parte de cima. Um exemplo disso aí também são os tubos de pasta. Já vi muitos casos aí de casal que briga por conta de tubo de pasta, porque normalmente tem um que é mais metódico, que tem uma mania de apertar o tubo de pasta aqui na parte inferior. E já tem outro não, que aperta no meio. Então, eles acabam brigando por conta dessa questão do tubo de pasta, porque um quer que o mais metódico, quer que o outro aperte por baixo ali, vá apertando ali por baixo. E ele insiste sempre em apertar no meio do tubo de pasta. Uma aplicação do princípio de Pascal na tecnologia são os sistemas hidráulicos e sistemas pneumáticos. Vou ilustrar isso aqui a partir de um exemplo bem simples, que seria os elevadores hidráulicos. Aqui nós temos aqui um protótipo de um elevador hidráulico, que você tem um cilindro de área de seção transversal relativamente pequena, e aqui você tem um cilindro de área de seção transversal relativamente grande. O objetivo de um elevador hidráulico é você conseguir erguer um objeto pesado, como por exemplo um automóvel, sem exercer muita força. Então, vamos imaginar que aqui nós temos o nosso automóvel, vou representar por esse pincel, e ele está aqui nessa plataforma, na plataforma menor. Aí vai vir um operador e ele vai pressionar o êmbolo aqui, e à medida que ele vai pressionando, esse êmbolo aqui ele vai descendo e o êmbolo aqui no cilindro maior ele vai subindo. Como é que esse elevador ele funciona? Bom, temos aqui o cilindro de área menor, o cilindro de área maior. Entre esses dois cilindros existe um tubo, certo? Que eu representei aqui por uma mangueirinha de soro, que está fazendo um intercâmbio entre esses dois cilindros. E contido aqui nesse sistema, nós temos aqui um fluido.
No momento em que eu começar a pressionar o êmbolo aqui para baixo, eu vou exercer uma força aqui nesse êmbolo, e esse êmbolo vai começar a exercer uma força aqui no fluido. Essa força, dividido pela área de seção transversal do êmbolo e área de seção transversal do cilindro, vai gerar uma pressão. Pelo princípio de Pascal, a pressão, a variação de pressão gerada aqui será transmitida integralmente ao longo de todo o fluido. De modo que, se eu variar a pressão aqui, estarei variando a pressão aqui no tubo maior. Como pressão ela é dada por força dividido pela área, como nesse cilindro eu tenho uma área maior e a pressão é a mesma, eu vou ter uma força maior. O que isso implica dizer que o meu elevador hidráulico ele vai funcionar como um multiplicador de força. Então vamos supor que a área de seção transversal do cilindro maior seja 4 vezes a área de seção transversal do cilindro menor. Quando eu atuar, se eu atuar uma força aqui de 1 newton nesse cilindro menor, eu vou ter uma força de 4 newtons aqui no cilindro maior. Então esse multiplicador de força, ele vai, por exemplo, permitir que eu consiga levar um carro exercendo uma força pequena. Contudo, a natureza sempre cobra seu preço. Porque quando você desloca esse cilindro aqui para baixo, não sei se no vídeo vai dar para ver, mas vocês podem ver aqui que eu provoquei um grande deslocamento aqui no êmbolo menor. Já no êmbolo maior, eu provoquei um deslocamento menor, porque no momento em que eu desloquei esse êmbolo pequeno, eu desloquei uma determinada quantidade de volume de líquido. Essa mesma quantidade foi deslocada aqui, no cilindro maior. Como o volume é dado pela área da base vezes a altura, como a área da base aqui é maior, então a altura desse volume deslocado vai ser menor. Então, eu vou ter aqui um grande deslocamento aqui no cilindro pequeno para um pequeno deslocamento no cilindro maior. Esse mesmo princípio também ele pode ser aplicado aos sistemas hidráulicos presentes nas aeronaves. No caso das aeronaves da Boeing, você tem um manche. Quando o comandante ele atua ali no manche, você vai ter um sistema de atuadores que vai movimentar esse cilindro. E aí esse cilindro vai provocar uma variação na pressão desse fluido e aí vai deslocar esse cilindro maior. E esse cilindro maior vai estar acoplado ao aileron, ao profundor, e aí vai fazer com que eles sofram deflexão sem exigir tanto esforço físico do piloto. Nas aeronaves da Airbus também existe sistema hidráulico. A diferença é que nas aeronaves da Boeing, quando o piloto ele aplica algum comando ali no manche, esse input gerado pelo piloto ele é transmitido mecanicamente para o sistema hidráulico. Nas aeronaves da Airbus, quando o piloto ele comanda ali o side stick, ela gera um input elétrico que vai até um motor elétrico, que aí esse motor ele movimenta o êmbolo e aí comanda a superfície de controle. Bem pessoal, é isso, espero que tenham gostado desse vídeo, deixem aqui o seu like e até a próxima. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, eu gostaria de apresentar um novo integrante aqui desse canal, Para falar de princípio de Pascal, vamos relembrar da nossa aula. Para falarmos sobre o princípio de Pascal, vamos retornar Para falarmos sobre o princípio de Pascal,
Princípio de Pascal não, Arthur. Princípio de Pascal. Então, como a pressão ela é força dividido pela área, aqui eu vou ter uma pressão aqui numa área pequena e aqui eu vou ter a mesma pressão numa área grande. Como a área é grande, a área